A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje a gente vai estar no 28º dia da Bíblia no nosso dia a dia. Ainda estou num ambiente estranho, não se importem com os barulhos que aparecerem, porque eu estou aqui do lado de fora da casa para fazer o vídeo, tá bom? Hoje a gente vai ler Marcos 4, tá bom? Mas antes de tudo, vamos clamar ao Espírito Santo para que ele possa nos conduzir durante essa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Outra vez à beira-mar, Jesus começou a ensinar e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra, à beira-mar. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Estes cresceram e a sufocaram, por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa. Brotaram, cresceram e deram fruto, 30, 60, até 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas para aqueles que estão fora, tudo é apresentado em parábolas. De modo que, por mais que olhem, não enxergam, por mais que escutem, não entendem, e não se convertem, nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: Não compreendeis esta parábola? Como então compreendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os da beira do caminho, onde é semeada a palavra, são os que a ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São de momento. Chegando a tribulação ou perseguição por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra e a acolhem, e produzem frutos, 30, 60 e 100 por um. Jesus dizia-lhes: Será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Pelo contrário, não é ela posta no candelabro? De fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia-lhes: Considerai bem o que ouvis. À medida que usardes para os outros, servirá também para vós, e vos será acrescentado ainda mais. A quem tem, será dado, e a quem não tem, será tirado até o que tem. Jesus dizia-lhes: O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo, acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ela saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos, que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: Com quem ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos,
lhes explicava tudo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: "Passemos à outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: "Mestre, não te importa que estejamos perecendo?" Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. "Silêncio, cala-te." O vento parou e fez uma grande calmaria. Jesus disse-lhes: "Então, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: "Quem é este, a quem obedecem até o vento e o mar?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo aí na sua palavra, na sua Bíblia, como sinal de respeito, tá? Pessoal, eu notei uma promessa, uma ordem e um princípio eterno, tá? Aí, caso vocês tenham encontrado alguma outra promessa, alguma outra ordem ou algum outro princípio eterno, façam um comentário aí sobre o que vocês conseguiram encontrar e compreender dessa palavra, tá bom? Promessa. A vós é confiado o mistério do reino de Deus. Aos discípulos foi confiado os mistérios de Deus, e eles nos confiaram os mistérios do reino de Deus, que no caso seria a Bíblia. Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece nosso Senhor Jesus Cristo, mais a gente se aproxima dele, mais a gente tem intimidade, e mais a gente começa a caminhar no nosso caminho de santidade. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer aquilo que Jesus confiou a nós, que é os mistérios do reino de Deus. Ordem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, tá bem claro, né? Nós temos ouvidos, nós conseguimos ler. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra que Deus tem para nos dar, que Deus tem para nós. E com essas palavras a gente tem que dar frutos. A gente não pode ser aquela semente que foi jogada no meio das pedras, que germina rápido, está toda animada, mas que não traz frutos, porque não enraizou as suas raízes, né? Por conta das pedras. Então a gente tem que ser a semente que foi jogada em terreno bom e sempre tentarmos darmos frutos daquilo que a gente conheceu, para que outras pessoas também possam vir a ser semeadas e possam também dar frutos. Princípio eterno. De fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. O que isso quer dizer pra gente? Não façamos nada que não possa ser descoberto. Se você faz algo que não pode ser descoberto, ele vai ser descoberto. Isso é um princípio eterno. E nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Então não faça nada em segredo que não possa se tornar público. Isso é bem simples, né? Então a gente tem que se atentar bastante. Se isso não pode fazer por medo de se tornar público, não faça. E aí você estará fazendo algo tranquilo, que pode ser conhecido por todos. Tá bom? Pessoal, então é isso que eu anotei hoje. Muito obrigado por assistirem. Deixem um comentário, deixem um like. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.